Bom, gente, vamos aí para a terceira questão. Qual dos gráficos a seguir melhor representa o módulo do campo elétrico em função da distância D até a carga elétrica pontiforme gerada? Bom, olha, no gráfico do vetor campo elétrico é o seguinte. O vetor campo elétrico, lembra lá da relação? Ó, vetor campo elétrico em função da distância, certo? Nós vamos analisar aqui o seguinte. Qual é a relação do vetor campo elétrico em função da distância? Olha, o vetor campo elétrico, ele é diretamente proporcional à carga geradora, tem a constante eletrostática do vácuo, ele é diretamente proporcional à carga geradora e inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que isso aí significa, gente? Isso aqui significa o seguinte, que à medida que a distância, ó, tá aqui uma carga geradora do campo, tá certo? Aqui a carga geradora. À medida que o ponto vai se distanciando, certo? A intensidade do vetor campo elétrico vai diminuindo. Então, eu tenho aqui, olha, uma linha de força nesse sentido. Aqui, eu tenho um vetor campo elétrico. Um vetor campo elétrico E, vou chamar de E1. Aqui eu vou chamar de E2, tá certo? E aqui eu vou chamar de E3. E3. Bom, quanto mais próximo o ponto se encontra da carga geradora, maior vai ser a intensidade do vetor campo elétrico. Se aumenta a distância, o vetor diminui na razão inversa do quadrado da distância. Por exemplo, para uma distância D, eu tenho um vetor E. Se eu dobrar a distância, a intensidade do vetor campo elétrico vai ficar 4 vezes menor, tá certo? E assim sucessivamente. Se eu triplicar a distância, a intensidade do vetor campo elétrico fica 9 vezes menor. Então, o gráfico representativo, ó, maior intensidade do vetor campo elétrico, tá aqui, tá certo? Para uma distância D. Vamos fazer aqui, ó, uma distância D. Se eu dobro a distância, o que vai acontecer aqui com o vetor campo elétrico? Ele vai diminuindo. Então, eu tenho aqui, ó, a maior intensidade do vetor. Vamos fazer ele bonitinho aqui. A maior intensidade do vetor campo elétrico é para a distância D, tá certo? Tá lá, maior intensidade do vetor campo elétrico. Para uma distância que é o dobro do vetor campo elétrico, ele vai ficar 4 vezes menor. Então, dividir aquele espaço ali por 4, vai dar mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Proporcionalmente. Então, vai aumentando a distância e o vetor campo elétrico vai diminuindo. O gráfico representativo, gente, vai ser uma hipérbole, ó. Tá certo? Vai ser uma hipérbole. Aí tem as alternativas. A da letra A seria uma reta, quer dizer, ele permaneceria constante. Não. Na letra B, ele seria uma reta crescente. Não, ele não vai crescer, ele vai diminuir. Na letra C, tem um desenho aí que ele tá caindo, né? Ele está caindo. A D, uma figura que não dá nem para ter interpretação. A resposta certa é a letra E, viu, gente? Resposta certa é a letra E. Aí, olha, deu para vocês entenderem como funciona o vetor campo elétrico? Ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Distância aumenta, ele diminui. Tira um print aí e faça a correção direitinho.